Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para lançar mais um vídeo. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero estar falando sobre a edificação do segundo templo. E quero também estar falando sobre o anjo da igreja de Filadélfia. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu já quero deixar bem claro para os irmãos que eu não estou aqui para poder me exaltar. Não estou aqui para poder receber glória de ninguém. Por quê? Porque eu entendo que a glória, ela pertence ao Eterno e ao seu Filho. É a eles que a glória pertence. Nós somos um vaso, e um vaso feito de barro. O Eterno fez nós de barro para mostrar para nós que nós não estamos aqui para poder receber glória de ninguém. O que tem valor é o que está contido dentro do vaso, que é o Espírito do Eterno. O vaso, o Eterno pode quebrar ele e fazer de novo quantas vezes ele quiser. O vaso tem que entender que ele é feito de barro, que o Eterno pode quebrar ele a qualquer momento. Então nós não somos ninguém. Então eu já declaro diante dos irmãos que eu não estou aqui para poder receber glória de ninguém. É como eu falei naqueles outros vídeos lá. O Eterno nos compara com jumentinhos. Por quê? Porque o jumento é um dos animais mais birrento, pirracento, é o jumento. Então nós somos comparados com aquele jumentinho que Alxa entrou nele dentro de Jerusalém. Ninguém queria saber quem era o jumentinho. Eles queriam saber quem estava sobre o jumento. Então eu não estou aqui para aparecer. Eu estou aqui para levar Yalcha para vocês. É ele que tem que aparecer na minha vida. Romilson tem que desaparecer. Eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Da mesma forma que Abraão falou com o Eterno lá, eu também chego diante de vocês e falo a mesma coisa. Abraão falou, eu que sou pó e cinza, me atrevo a chegar perante a sua presença, falou para o Eterno. Por quê? Porque nós não somos nada, irmãos. Então não estou aqui para receber glória. Mas eu tenho que falar sobre essa questão do anjo da igreja de Filadélfia. Então veja bem, irmãos. Eu quero começar falando da edificação do templo. O Eterno sempre quis uma casa para poder habitar nela. Isso está registrado aonde, meus? Isso está registrado em Levíticos, capítulo 25, versículo 1. Daqui a pouco nós vamos ler lá. Antes de nós lermos lá, eu gostaria de ler Hebreus, capítulo 8 e versículo 5. Aqui diz assim: estes realizam um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés, a fim de construir a tenda. Foi-lhe dito, com efeito, vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. Só que aqui está falando que tudo do Velho Testamento são sombras, são apenas sombras, cópias, sombras, tipologia. Lá no Velho Testamento, tudo que aconteceu ali são sombra das coisas que haveriam de vir. Onde está isso, meus? Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Fala que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. A realidade hoje está no Novo Testamento. É a igreja do Machia, é o próprio Machia. Lá no Velho Testamento, o Machia foi representado por um cordeiro. A igreja do Eterno no Velho Testamento foi representada por Israel. Israel era a congregação do Eterno no Velho Testamento. Então, tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Vou estar lendo agora 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Aqui diz assim: estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. O apóstolo Paulo falou assim, tudo que aconteceu com eles lá no Velho Testamento aconteceu para servir de exemplo para nós, porque lá foi a sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Então lá eles foram batizados, foram emergidos em Moisés. No Novo Testamento nós fomos batizados, nós fomos emergidos em Yalcha. Lá eles foram emergidos no mar e nas nuvens. Nós fomos emergidos na água aqui e no Espírito do Eterno. As nuvens representam o Espírito do Eterno. Então tudo que está lá no Velho Testamento são tipologias, são sombras das coisas que haveriam de vir. Tá entendendo, irmãos? Não vou ler aqui outras passagens, que tem outras passagens aqui também que mostram que tudo que está lá é sombra das coisas que há de vir. Vou estar lendo agora Êxodo 25, versículo 1. Por que eu vou estar lendo Êxodo 25, versículo 1? Porque eu quero trazer para os irmãos agora a questão do templo do Eterno. O Eterno sempre quis um templo para poder habitar nele e colocar o seu nome nesse templo. O Eterno sempre quis uma habitação para ele poder habitar nela. Então, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, o Eterno diz assim: Yahweh falou a Moisés dizendo, diz aos israelitas que me tragam uma contribuição
Tomareis contribuição de todo homem, cujo coração o moverá a isso. Eis a contribuição que recebereis deles: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta e escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de cornalina e pedras de encastes, para o efote, para o peitoral. Faz-me um santuário, faz para mim um templo, para que eu possa habitar no meio deles. Farás tudo conforme o modelo da habitação e o modelo da sua mobília, que irei te mostrar. O Eterno falou: Moisés, você vai pegar isso tudo com o povo aí que contribuir de coração, você vai pegar na mão deles, porque isso tudo vai ser usado na minha casa, no meu templo. E você vai fazer o templo conforme eu te orientar. Você vai fazer do jeito que eu mandar, não é para fazer de outro jeito, não é para fazer do jeito que eu te mandar. E hoje nós sabemos que o templo do Eterno somos nós. Isso está onde, amigos? Livro de 1 Coríntios 3, versículo 16, fala: vós sois o templo do Criador, e quem destruir o templo do Criador será destruído. Então lá teve o templo do Eterno lá. Hoje tem o templo do Eterno no Novo Testamento. Lá o Eterno habitou naquele templo, mas chegou uma hora que o Eterno falou: agora eu não habito mais em templo feito por mão de homem, porque o verdadeiro templo já está sendo erguido. Que templo é esse, amigos? A igreja dele. Somos nós, é um templo vivo, não é um templo morto, de concreto, mas não, é um templo vivo, somos nós. O Eterno queria o templo dele para quê? Para ele poder habitar no meio do seu povo. Então, esse templo lá no Velho Testamento, quem fez ele depois, lá em Jerusalém, foi Salomão. Isso está em 1 Reis, capítulo 5, versículo 7. Mas aquele templo era a sombra do verdadeiro templo que haveria de vir. Aquele templo ele foi feito com Santo dos Santos, Santo Lugar e átrio exterior. Por que o Eterno mandou ele fazer com 3 repartimentos? 3 repartimentos. Porque ele simboliza o homem, o homem. Por isso que a Escritura diz: vós sois o templo do Criador. O nosso corpo é o templo do Eterno, do Espírito do Eterno. O Espírito do Eterno. O Eterno fala: o Espírito habita em vós. Paulo falou, Shaul falou: o Espírito do Eterno habita em vós, e vós sois o templo do Eterno. Então, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim: o Eterno deve vos santificar por inteiro, espírito, alma e corpo. Veja bem, lá tinha o Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio exterior. O Santo dos Santos é o nosso espírito, é onde o Eterno habitava no mais profundo daquele templo, é onde o sacerdote entrava com a corda amarrada no pé para poder oferecer um sacrifício para o povo lá dentro do Santo dos Santos, porque o Eterno só habitava no Santo dos Santos. O Eterno não habitava ainda no Santo Lugar. O Santo dos Santos é o nosso espírito, por isso que a Escritura diz: quem se une ao Eterno torna-se um só espírito com ele. A primeira parte que o Eterno passa a habitar quando ele entra no homem é no seu espírito. Por isso que diz no livro de Zacarias que o Eterno formou os céus e a terra e formou o espírito do homem dentro dele. O espírito do homem foi feito para poder conter o espírito do Eterno. Quem se une ao Eterno torna-se um só espírito com ele. É isso que está escrito na Escritura. E aí, quando Yahshua morreu lá no madeiro, diz que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo. Mostrando o quê? Que agora o Eterno não queria ficar só no Santo dos Santos, ele queria passar para o santo lugar também. O Eterno não quer habitar em nós só em uma parte nossa, ele não quer habitar só no Santo dos Santos. Ele quer habitar no nosso espírito, na nossa alma e por fim ele vai habitar também no nosso corpo, porque o nosso corpo vai começar a reluzir de dentro para fora no dia do arrebatamento. A luz vai partir de dentro para fora, todo o corpo vai ser restaurado, o corpo do crente vai resplandecer a luz do Eterno. Por isso que diz que num piscar de olho nós seremos transformados. E o apóstolo Shaul fala que nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Então, o santuário vai ser planificado com a glória, com o Espírito do Eterno. Então, só estou mostrando que tudo no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. E o templo que foi feito no Velho Testamento, ele tinha um lugar escolhido para ele poder ser edificado, lá em Jerusalém, em Al-Shalaim. Lá que ele tinha que ser construído, edificado ali. Por que, Ramos, que ele tinha que ser construído ali? Porque Jerusalém e Al-Shalaim
ela está no centro de Israel. Israel é o centro do mundo, está no livro de Ezequiel. E Jerusalém, Yal-Shalaim, é o centro de Israel. E o templo é o centro de Yal-Shalaim. O templo ali era o umbigo de tudo, é onde estava o centro de tudo. Então, Israel é o centro do mundo. Jerusalém, Yal-Shalaim, é o centro de Israel. E o templo é onde está o centro de Jerusalém, de Yal-Shalaim. Então era ali que o Eterno escolheu. O Eterno falou, é ali que é para construir o meu templo. Tá entendendo, irmãos? E esse templo, sendo construído lá, tinha mais uma. Por quê? Porque a cidade de Yal-Shalaim, a palavra Yal-Shalaim significa, Yal é paz, é o lugar da paz, era o lugar da unidade, é a base da unidade. O templo, ele tem que ser edificado na base da unidade. Eu vou falar sobre isso agorinha. O templo tem o fundamento, mas também tem a base aonde o fundamento é lançado. E o fundamento é lançado na base da unidade. Jerusalém e Yal-Shalaim simboliza a base da unidade. Era ali que ele tinha que ser construído. E ele foi construído para poder conter o nome do Eterno. Onde está isso, meus? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. O Eterno falou, vocês vão fazer um templo para ali eu colocar o meu nome. Ele foi feito para poder conter o Espírito do Eterno e o seu nome. O nome do Eterno tem que estar no seu templo. O templo foi feito para isso, para conter o Espírito do Eterno e o seu nome. 2 Crônicas 7,16. É por isso que a igreja ela está sendo edificada para poder conter o nome do Eterno e o nome do seu Filho hoje. O que está escrito? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E Yahushua diz, ao vencedor eu escreverei na sua testa o meu nome e o nome do meu Pai. Apocalipse 14, versículo 1. Vi os 144 mil que traziam o meu nome e o nome do meu Pai. O nome do Pai, trazia o nome do Cordeiro e o nome do Pai na testa. Esse é o templo do Eterno, a sua igreja. Ela vai conter o seu Espírito, nela vai estar o seu Espírito e nela também vai estar o seu nome e o nome do seu Filho. Então o templo, no Velho Testamento, foi feito para conter o nome do Eterno. E aí aconteceu o que, irmãos? O Eterno levantou Salomão, foi com ele, você vai construir o meu templo. Davi queria construir o templo do Eterno. O Eterno falou, não, suas mãos tá sujas de sangue. Mas o seu filho, ele vai construir um templo para mim, uma casa para mim. Salomão foi e fez o templo para o Eterno. E aí, irmãos, com o passar dos anos, Israel começou a entrar em idolatria. Isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 8. Israel começou a adorar o Deus Sol, Tamuz, que hoje nós sabemos que é Jesus. Jesus é o Deus Sol da Babilônia, que foi introduzido lá dentro do templo, lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, fala sobre ele. O Deus Sol estava lá dentro, Tamuz. Eles estavam adorando a Tamuz e vários outros ídolos. E aí o que aconteceu, Rômeus? Aí aconteceu que o Eterno levou eles cativo para a Babilônia. Eles caíram na lábia também da Jezabel, cometeu várias idolatrias ali. Isso está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 2, capítulo 21, fala da história da Jezabel. Ela também enganou eles e colocou eles debaixo de idolatria. E por causa disso, eles foram levados cativos para a Babilônia. Não se esqueçam, irmãos, que tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Israel era uma tipologia da igreja do Mashiach. É tanto que no Velho Testamento Israel é chamado de congregação do Eterno, congregação de Yal. No Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, se você pegar uma tradução como essa aqui, ó, das Testemunhas de Jeová, ela vai traduzir melhor. Em vez dela falar assim, a igreja que está em Corinto, ela fala a congregação que está na cidade de Corinto. Porque a palavra correta é congregação. Então, o Israel no Velho Testamento era a congregação do Eterno que estava ali, andando no deserto ali, entendeu? Construindo aquela tenda ali. Ali é a congregação do Eterno, Israel. Hoje a congregação do Eterno é a igreja no Novo Testamento. A palavra correta é congregação. A congregação de Yal, a congregação de Yal é a sua igreja. Só estou mostrando que tudo que está lá são sombras das coisas que haveriam de vir. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a congregação, os judeus, os Yaldins, entrou em idolatria. Jezabel enganou eles, e eles começaram a adorar o Deus Sol, começaram a adorar Baal e foram parar lá na Babilônia, cativos na Babilônia por causa dessa idolatria que eles cometeram. Da mesma forma, irmãos, isso está registrado em 2 Reis, capítulo 24 e 25, e Jeremias 26, onde fala que eles foram levados cativos para a Babilônia.
Da mesma forma também, irmãos, a igreja, ela caiu lá no Concílio de Nicéia e um pouquinho antes e no Concílio de Nicéia, quando ela recebeu a Trindade, quando ela tirou o nome verdadeiro do Salvador Yahshua e colocou um ídolo, Jesus Cristo. Quando ela colocou o Deus porco no meio deles, ali a igreja caiu. Ali o que aconteceu com a igreja? Ela foi levada cativa para a Babilônia. A Jezabel, a hierarquia que está dentro da igreja católica, porque a Jezabel é uma hierarquia, eu já falei sobre isso em outros vídeos, é uma hierarquia que introduziu para dentro da igreja. São os bispos, cardeais, os arcebispos, o papa. Dentro das denominações evangélicas é o bispo, é o presbítero, é o pastor, é o diácono. Então essa hierarquia, ela está lá na igreja católica e está dentro das denominações evangélicas. Então a igreja caiu graças a Jezabel. Está onde, meu Deus? Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20 fala, aliás, 2, versículo 20 fala da Jezabel. Apocalipse 2, 20 fala assim, tens aí a Jezabel, mas nós sabemos que a Jezabel já tinha morrido muito tempo. Por que Yahshua estava falando que ainda tinha uma Jezabel no meio da igreja? É a hierarquia, porque a hierarquia estava fazendo o mesmo que a Jezabel fez no Velho Testamento. Levou todo mundo cativo para a Babilônia. Graças a ela, todo mundo foi levado para o cativeiro. Graças a essa hierarquia que entrou dentro da igreja, aí, esses bispos, esses cardeais, trazendo essa trindade, esse Jesus, que não é o nome do Salvador, a igreja foi levada para a Babilônia. Por isso no Apocalipse 17 fala da Babilônia e Apocalipse 18 fala, sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Por quê? Porque a igreja de Yahshua parou na Babilônia. Da mesma forma que Israel foi para a Babilônia no Velho Testamento, a igreja do Mashiach no Novo Testamento também foi para a Babilônia, foi levado cativo para a Babilônia. Por quê? Porque Paulo falou, tudo que aconteceu com eles lá tem que servir de exemplo para nós, porque tudo que aconteceu com eles são sombras, são tipo de coisas que haveriam de acontecer com a igreja no Novo Testamento. Depois que passou, então, mais de 73 anos que Israel estava no cativeiro, o Eterno levantou o rei Ciro e ele libertou eles para eles poderem serem livres, porque eles estavam presos ali na Babilônia, eles eram escravos na Babilônia ali, estavam adorando os ídolos ali, fazendo tudo quanto é coisa errada ali. E aí eles foram libertos pelo rei Ciro. E aí no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, diz que o Eterno tocou no espírito de alguns deles, para eles se posicionarem e subirem para Jerusalém e ao Shalaim. Para fazer o quê, Ramos? Para edificar o segundo templo. Por quê? Porque o primeiro templo ele foi destruído, ele ficou em ruínas, foi totalmente destruído. E aí o Eterno queria edificar ele novamente. E aí o Eterno tocou no espírito de alguns deles para eles subir, não são todos, para eles subirem para edificar o templo do Eterno novamente, o templo que tinha sido destruído por causa da idolatria. Veja bem, irmãos, a igreja, ela foi destruída, ela foi arruinada quando ela aceitou esse ídolo Jesus. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Quando ela aceitou essa trindade, ela foi totalmente danificada. Por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo diz assim, quem destruir o templo do Eterno que sois vós, será destruído. Quem arruinar esse templo, quem destruir ele, vai ser destruído. A igreja caiu. Ela foi totalmente destruída. Ela foi arruinada. Lá no concílio de Nicéia, quando ela recebeu a trindade, um pouco antes ali também, quando ela recebeu esse nome Jesus, esse nome pagão. Ela foi totalmente destruída. Por quê? Porque tirou-se o verdadeiro fundamento do templo e colocou um fundamento falso. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, irmãos, o Eterno tocou no espírito de alguns para eles subirem, para poder edificar o templo. O que o Eterno está fazendo hoje? O Eterno está tocando o coração de alguns que estão dentro da Babilônia, dentro do sistema hoje, dentro dessas denominações evangélicas e dentro do catolicismo romano, e estão trazendo esses crentes para a base da unidade, para poder edificar o seu templo novamente. Só que lá eles partiram para edificar um templo menor. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouco, que aquele templo lá não ia ser do mesmo tamanho do outro anterior, ele seria menor. Mesma coisa é agora. A igreja que está sendo edificada agora é só a igreja de Filadélfia, ela é menor. Não é igual o cristianismo aí não, o cristianismo está totalmente arruinado com esses ídolos, com essas idolatrias. Mas o interessante é que o Eterno tocou no coração de alguns, não foi de todos. E agora também ele está fazendo a mesma coisa, está tocando no coração de alguns para eles largarem o sistema e vir para a edificação na base da unidade. Eles tinham que ir lá para Jerusalém para edificar o templo na base da unidade. Qual que era a base da unidade? Jerusalém e Al-Shalaim. Então, a edificação ela só acontece se tiver unidade. Por isso que Yahshua disse que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Uma casa dividida entre si mesma, ela não pode permanecer em pé. Não pode haver divisão no nosso meio. Tá entendendo, irmãos?
Então o Eterno levantou alguns. Muitos não quiseram vir, falar, eu tenho posição boa aqui em Babilônia, não vou largar não, eu estou bem aqui financeiramente, não vou largar aqui para mim ir lá e edificar esse templo não, vou ficar por aqui mesmo. Muitos não vão deixar o sistema para poder vir, não vão deixar, porque eles têm cargo lá dentro, é presbítero, é pastor, é isso, aquilo outro, então não vai deixar o tempo para poder vir. Mas o Eterno vai tocar no coração de alguns e esses vão se posicionar e vão vir para a base da unidade, para a edificação do templo, que é a igreja de Filadélfia. E agora, irmãos, eu quero falar um pouco sobre o anjo da igreja de Filadélfia. Aí nós vamos pegar lá atrás e vamos voltar cá no Novo Testamento. Veja bem, irmãos, lá quando o Eterno tocou no espírito de alguns deles para subir e edificar o templo dele, o Eterno levantou um mensageiro no meio deles para poder conduzi-los à base da unidade, para conduzir eles até Jerusalém e ao Shalaim, para que o templo fosse edificado. Quem era esse homem, Romeus? Na nossa Bíblia está escrito Zorobabel. Ele foi escolhido pelo Eterno para poder conduzir o povo até Jerusalém e ao Shalaim, para poder edificar o seu templo novamente, o segundo templo. Vamos ler? Ageu, capítulo 2, versículo 20, diz assim: a palavra de Yahweh foi dirigida segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, nos seguintes termos: fala assim a Zorobabel, governador de Ialda: eu abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei o poder dos reinos das nações. Derrubarei os carros e aqueles que os homens montam. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, cada qual pela espada de seu irmão, naquele dia. Eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, meu servo, e farei de ti como um anel, como um sinete, ou seja, como um anel de selar, porque foi a ti que escolhi, oráculo de Yahweh. O Eterno falou com Ageu, com o profeta Ageu: vai lá e fala com Zorobabel que eu escolhi ele. Eu escolhi ele para ele conduzir o meu povo até Jerusalém e ao Shalaim, para poder edificar o meu templo. Zorobabel então foi escolhido pelo Eterno. E o Eterno: eu vou fazer dele um anel de selar. É ele que eu escolhi para poder conduzir o meu povo. Então ele era o mensageiro para aquela era, Zorobabel, para conduzir o povo para reconstruir o templo novamente, que havia sido destruído. Então, irmãos, Zorobabel é o que, Ramos? Zorobabel é uma sombra do anjo da igreja de Filadélfia. Presta atenção, agora para os irmãos entenderem. Zorobabel era uma sombra exata do anjo da igreja de Filadélfia. Os irmãos vão entender o porquê. Eu lancei um vídeo no YouTube aí falando das 7 eras da igreja. Olha o nome delas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Por que Yahweh escolheu 7 igrejas? Porque 7 representa plenitude. Elas representam os 7 períodos que a igreja ia passar na face da terra. São 7 eras, 7 períodos, 7 tempos que a igreja ia passar na face da terra. Uma durou 100 anos, outra durou 200, outra durou 400, outra durou 1000 e alguma coisa. Cada uma durou um período. Porém, a igreja passou por 7 eras na terra e está passando. E em cada uma dessas eras da igreja, Yahweh escolheu um mensageiro para ela. Yahweh escolheu uma pessoa para ser o mensageiro para aquela era. Para a era de Éfeso, ela durou 100 anos, mais ou menos em torno de 100 anos. O anjo da igreja de Éfeso era o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. O anjo para a igreja de Esmirna, tudo indica que foi Irineu. O anjo da igreja de Pérgamo, tudo indica que foi Martim. O anjo da igreja de Tiatira, alguns falam que pode ter sido Columbo ou São Patrício, qualquer um dos dois. Não estou aqui para discutir se esses realmente foram os anjos dessa igreja, da era dessas igrejas, não. Não estou aqui para discutir isso e nem para provar nada disso, não. Eu só estou trazendo que para cada era tinha um anjo, tinha um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Esses anjos aqui não são seres celestiais, não, porque senão como é que o apóstolo Yohana ia providenciar para que essa carta chegasse na mão desses anjos? Isso é um absurdo pensar isso, não tem nada a ver. São 7 eras que a igreja ia passar na face da terra. Não estava falando para a igreja daquela época, não. Está falando de igrejas que iriam decorrer toda a história da pregação do evangelho na terra.
São eras, são períodos. E em cada período, o Mashiach levantou um mensageiro. É um homem feito de carne e osso. Assim como a igreja é feita de carne e osso, o mensageiro dela também é um mensageiro feito de carne e osso. Então, o mensageiro mais nítido de todas elas, que ninguém discute, nenhum pastor discute isso, é Martinho Lutero. Ele surgiu na era da igreja de Sardes, por volta do ano de 1515. Ele trouxe a reforma. Foi ele que pregou as 91 teses lá no portal, lá no Vaticano. Lá, as 91 teses conhecido hoje como 91 teses de Martinho Lutero. Ele bateu de frente com o Papa. Então ele foi levantado para aquela era. E aí vem agora o anjo da igreja de Filadélfia, que é a época que nós estamos, e vai vir depois o anjo da era da igreja de Laodiceia, na tribulação. Então eu quero falar sobre isso aqui. E só para provar para os irmãos que o anjo de cada era é um homem, eu vou estar lendo o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Reconhecereis então que eu vos envio essa ordem, para que a minha aliança com Levi permaneça, disse Al dos Exércitos. Minha aliança estava com ele. Era isso, vida e paz. E eu lhes concedia temor. Ele me temia e diante do meu nome tinha respeito. Em sua boca estava um ensinamento verdadeiro. Em seus lábios não se encontrava perversão. Em paz e retidão caminhava comigo e fazia retornar a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardam conhecimento e de sua boca procuram ensinamento, pois ele é o mensageiro de Al dos Exércitos. Está falando de um homem aqui, do sacerdote. O sacerdote pregando ali era um homem pregando e a Escritura está chamando ele de mensageiro. É um anjo, é um mensageiro. Só estou mostrando que esse mensageiro que está em cada uma das cartas é um homem, um ser humano feito de carne e osso. No capítulo 3, versículo 1 diz assim: Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Tá vendo aí? Aqui está falando, e Alcha falou que João Batista e Elrana, ele poderia ter sido esse mensageiro aqui, se Israel tivesse recebido ele como Messias, como Mashiach, mas eles não receberam. Mas eu só estou mostrando que o mensageiro que ia diante de Alcha preparando o caminho poderia ter sido João Batista e Elrana. Era um homem. Aí eles não receberam, então, e Alcha vai mandar Elias como seu mensageiro antes que ele venha e fira a terra com maldição. Está registrado também no livro de Malaquias, capítulo 4 e capítulo 3. Algumas traduções falam no capítulo 3, outros falam no capítulo 4. Só estou mostrando que o mensageiro, ele é um homem feito de carne e osso. E aí agora eu quero entrar nessa questão do mensageiro, então, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Aqui diz assim: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desse templo. Suas mãos terminarão, e vós reconhecereis que Al dos Exércitos me enviou a vós. Aqui o Eterno está dizendo assim: as mãos de Zorobabel é que vai lançar o fundamento para vocês construir o templo. Por quê? Porque quando vai começar uma construção, a primeira coisa que tem que se fazer é lançar o fundamento. Se você comprou o lote, você já tem o lote ali, agora você tem que lançar o fundamento da casa, para que a casa não venha cair. A primeira coisa que você faz é lançar o fundamento ali, para poder resistir, construir em cima. Todo prédio que uma pessoa vai fazer, a primeira coisa que eles fazem é fazer os fundamentos ali, os pilares ali, chumbar a base no chão ali, para poder depois começar a construir. Então Zorobabel, qual que é o papel dele? Lançar o fundamento. Ele lançou o fundamento. Está registrado aí, ó. Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Quem lançou o fundamento? Zorobabel. Ele foi levantado para poder conduzir o povo para a base da unidade e ele lançou o fundamento. Ele lançou o fundamento para construir. E aí, Romeus, o que tem ele ter lançado o fundamento? Agora eu quero mostrar para vocês quem é o fundamento no Novo Testamento. E quem é que foi que lançou esse fundamento no Novo Testamento? Aonde nós vamos ler isso, meus? Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Aqui diz assim: Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto, e ao Mashiach. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo
e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Então Paulo virou e falou assim, quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diferente daquele que já está colocado, Yahshua Mashiach. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul está mostrando que no Novo Testamento, o fundamento para poder construir a igreja é o nome de Yahshua. Por que ele está falando isso? Porque eles começou a pregar o nome de Apolo, o nome de Paulo, o nome de Pedro. Estava querendo iniciar uma igreja com o nome de Apolo, outra com o nome de Pedro e outra com o nome de Paulo. Aí Paulo virou e falou, vocês não podem lançar outro fundamento. Ele está falando de nome. Vocês não podem fazer isso porque a igreja já começou a ser edificada sobre o verdadeiro fundamento que já foi lançado. E ele ainda vira e fala assim, eu como bom arquiteto lancei o fundamento, o qual é Yahshua, o Mashiach. Vocês não podem pôr outro nome, vocês não podem pôr outro fundamento. Então só estou mostrando que tudo que está lá no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Lá Zorobabel foi quem lançou o fundamento para poder construir o templo. No Novo Testamento, na primeira era da igreja, quem era o anjo para aquela igreja, quem era o mensageiro para aquela igreja, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, o que ele fez? Ele lançou o fundamento para a igreja começar a ser edificada. Ele lançou Yahshua e não permitiu eles lançar outro fundamento diferente. Ele virou e falou, vocês não podem pôr outro nome aí não, você não pode iniciar uma igreja com o nome de Paulo não, você não pode iniciar uma igreja com o nome de Pedro não. Nós hoje não podemos iniciar uma igreja em cima do nome Assembleia de Deus, do nome presbiteriana. Nós não podemos iniciar uma igreja com o nome universal, não. Isso tudo são fundamentos lançados pelos homens. São falsos nomes que os homens estão lançando como fundamento. O Eterno não aceita esses nomes. O Eterno não aceita o nome Jesus Cristo, porque não é o nome de seu Filho. O Eterno só aceita como fundamento o nome Yahshua, porque Yahshua significa Yah salva. Ial salva. E Jesus significa, isto é porco, isso é um suíno. O Eterno não aceita isso como fundamento da sua igreja. Qualquer outro fundamento que a pessoa lançar vai gerar divisão. Lá na cidade de Corinto estava começando a haver divisão. Paulo falou da divisão ali em várias partes do capítulo 3, no capítulo 1, e falou, fiquei sabendo que está havendo divisão no meio de vós, porque uns estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Hoje estão dizendo, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana. Fundamentos que não foram lançados pelo Eterno. Esse fundamento ele foi escolhido pelo Eterno, Ial. Ele enviou um anjo até Miriam e falou com ela, ó, coloca o nome da criança de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome é o fundamento. Não se pode lançar outro fundamento, outro nome, a não ser aquele que o Eterno já deu para nós. E eu quero ler para vocês agora o que aconteceu. O que aconteceu, Rômulo? O que aconteceu foi que a Igreja Católica, ela tirou o verdadeiro fundamento lançado pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Shaul. Ela tirou ele e lançou por terra. A Igreja Católica tirou o verdadeiro fundamento e pôs um outro fundamento. Ela tirou o nome verdadeiro Yahshua e botou Jesus. Com isso, ela arrebentou com o templo do Mashiach, ela destruiu o primeiro templo. O primeiro templo foi danificado, porque ela colocou um ídolo, colocou idolatria, colocou um nome falso, um nome pagão, introduziu a trindade, ela arrebentou com tudo quando ela tirou o nome verdadeiro e botou Jesus. Para quem está me acompanhando, lembra de eu ter lido ali Daniel capítulo 8, versículo 9, onde eu falo do pequeno chifre, que o pequeno chifre ali é Roma, Roma papal, Roma pagã. Ela que tirou o sacrifício do cordeiro e botou o sacrifício do porco. Ela tirou Yahshua e botou Jesus. Jesus significa, isso é um porco. Olha o que está escrito aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Eu vou pegar o versículo 11. Ele chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, que é Yahshua, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Está dizendo que Roma, papal, o pequeno chifre, levantou contra Yahshua e tirou o seu sacrifício perpétuo. Como é que ela fez isso? Tirou o seu nome e botou o nome Jesus. Fazendo isso, ela tirou o sacrifício do cordeiro e botou o sacrifício do porco. Olha o que fala aqui no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário. Ou ainda, o perseguidor quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Roma tirou o cordeiro e botou a iniquidade, botou o porco no lugar. Olha o que está escrito agora. Arrebentou com o santuário, destruiu o santuário, destruiu a igreja do Mashiach, porque tirou o verdadeiro fundamento, e o exército. Sobre o sacrifício, ele pôs a iniquidade, o pequeno chifre, Roma papal. Derrubou por terra a verdade, tirou a verdade. Qual a verdade, homens? De que Yahshua é o mediador entre Yahweh e os homens. Botou Jesus como mediador, e não é. Aí, teve êxito naquilo que empreendeu.
Tá vendo aí? Agora eu vou ler nessa tradução aqui, eu vou ler até no versículo 14 nessa aqui, para vocês verem. Aqui diz assim, ó, chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com o sacrifício perpétuo desse comandante. E deixou o templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Porque tirou o sacrifício do cordeiro e botou o do porco. Foi isso que ela fez, o pequeno chifre, Roma papal. Ele acabou com a verdadeira religião, pequeno chifre. E tudo o que fez deu certo. Olha agora, irmão, olha agora o tanque é tremendo. Depois ouvi um dos anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício perpétuo? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Olha aí, irmãos. Ele pergunta, até quando esse porco vai ficar no lugar do cordeiro? Até quando Jesus vai estar no lugar de Yahshua? Até quando? Até quando essa oferta nojenta, esse porco, vai ficar sendo oferecido no lugar do sacrifício do cordeiro? Igual agora, 25 de dezembro, vai comemorar o dia do Deus Porco de Roma, Jesus, onde as pessoas vão comer o pernil do porco. Eles fizeram isso. Roma destruiu o templo. Falou, até quando o templo vai ficar estragado e o exército vai ficar derrotado, a igreja vai ficar derrotada? Por quê? Porque ela foi derrotada, o templo foi danificado. Mas e aí, Romeus? Aí o que acontece? São 7 eras da igreja. Até quando isso vai acontecer, Romeus? Até chegar na era de Filadélfia e até chegar no final da tribulação para concluir tudo. Até completar os 2.300 anos. Aí a igreja vai estar totalmente restaurada, o nome vai ser conhecido de todos os crentes, o nome Yahshua. E o nome Jesus vai cair por terra. Mas para alguns ele cai agora um pouco antes. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia, ela foi levantada para poder edificar o segundo templo. É um templo menor, não é tamanho do primeiro, mas é um templo menor. E essa igreja de Filadélfia, ela está incumbida de trazer todas essas revelações à tona agora. Tá entendendo, irmãos? Então o que acontece? Roma tirou o fundamento, Yahshua, e botou um fundamento falso, um nome falso, Jesus. Por isso Paulo falou, ninguém pode pôr outro nome, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está colocado, o qual é Yahshua Mashiach. Aí ele chegou a dizer, se vocês destruírem o templo, por causa desses nomes falsos aí, vocês serão destruídos. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Tá vendo o que dá lançar um nome falso? Tá vendo o que dá? Esses pastores dizem que nome não importa. Não importa não? Esse vídeo é uma bomba. Manda para todos esses pastores para eles assistirem até o fim, para eles entenderem a mensagem aí, ó. Apesar que eles não vão aceitar, eles só vão aceitar o nome verdadeiro na tribulação, mas manda para eles. Então foi passando-se cada era foi passando. Passou a era de Éfeso, ali estava com o verdadeiro fundamento, porque foi Paulo que lançou. Paulo, como o bom arquiteto, lançou o nome verdadeiro. Depois veio Esmirna. Quando chegou na era de Pergas, trocou o nome. Aí o nome caiu por terra, tirou o fundamento. O templo foi destruído, igual no Velho Testamento. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Agora, quando chega na era de Filadélfia, o Eterno levanta o anjo da igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja de Filadélfia, a ele está incumbido fazer o quê, Romeus? A ele está incumbido a fazer o que Zorobabel fez lá no Velho Testamento. Porque Zorobabel é uma sombra do anjo da igreja de Filadélfia. Zorobabel é uma sombra dele, é um tipo dele. Zorobabel foi quem lançou o fundamento. O anjo da igreja de Filadélfia tem o dever de trazer as pessoas da Babilônia, pregar para elas saírem da Babilônia, porque quem vai convencer elas é lógico, é o Eterno, mas ele vai fazer isso por meio do anjo, do mensageiro da era da igreja de Filadélfia. E o mensageiro da era da igreja de Filadélfia tem que fazer o quê? Trazer a revelação do nome do Mashiach. Essa é a mensagem que ele tem que trazer. Ele tem que trazer a revelação de qual é o nome do Filho do Eterno, o verdadeiro nome. Por isso que no livro de Apocalipse 3, versículo 7, Yahshua, ele aparece ali falando que o mensageiro para essa era, ele não negou o nome. Falou, você não negastes o meu nome. É lógico que está falando de toda a igreja também, que ela não vai negar. Mas ele está falando exclusivamente para o anjo dessa igreja. Porque a carta foi direcionada a ele, ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro. Olha como é que Yahshua se apresenta para o anjo da igreja de Filadélfia. Ele fala assim, ó,
ao anjo da igreja de Filadélfia, diz o santo. Ele está falando, não é o porco, não é o porco, não é o imundo, é o verdadeiro, é o santo. Não é o imundo, é o verdadeiro e santo. Então, Yahshua não é o falso, não é Jesus. Jesus é o falso. Jesus é o imundo, porque significa porco, isso é um porco. Yahshua não, Yahshua é o santo. Yahshua é o cordeiro, é o verdadeiro. Ele é o verdadeiro. O falso é Jesus. O imundo é Jesus. O santo é Yahshua, é o cordeiro. Tá entendendo, irmãos? Só que ele se apresenta dessa forma para o anjo da igreja de Filadélfia, porque a ele vai ser revelado o nome. E quem é que trouxe a revelação do nome hoje, irmãos? Não foi o anjo da igreja de Filadélfia? Quem foi o primeiro a pregar Yahshua, depois que o nome foi trocado lá atrás? Quem foi o primeiro? O primeiro lá, quem começou a lançar o fundamento lá foi os apóstolos e o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. Por isso que ele falou, eu como bom arquiteto lancei o fundamento. Lá o apóstolo Shaul estava como sendo o bom arquiteto que lançou o fundamento. Ele lançou o nome verdadeiro. Agora, depois de tantos anos, quem é o mensageiro que trouxe o nome verdadeiro? Quem é o anjo da igreja de Filadélfia que pregou Yahshua para todos hoje? Está entendendo a mensagem que eu estou passando para os irmãos? Os irmãos estão captando quem é o anjo para essa era? Olha o que está escrito aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 7, diz assim: quem és tu, grande montanha, diante de Zorobabel? A montanha que é o sistema, diante do anjo da igreja de Filadélfia. Quem és tu, ó grande montanha? Quem és tu, sistema? Quem é esse sistema que está aí hoje aí, essa Babilônia, diante de Zorobabel, diante do anjo da igreja de Filadélfia? Aí ele diz, diante de Zorobabel és uma planície. Você vai virar uma planície, porque o Eterno vai na frente desmatando tudo. Ele tirará a pedra de remate aos gritos. Quem é a pedra? Quem é a pedra fundamental? Não é Yahshua? Não é Yahshua que é a pedra de fundamento? A rocha? Por isso que ele falou, sobre essa casa edificareis a minha igreja. Sobre essa rocha edificareis a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja precisa ser edificada sobre a rocha, sobre o nome Yahshua. Esse é o nome constituído pelo Eterno, entregue pelo Eterno. Foi o Eterno que colocou esse nome no seu filho. Então, Zorobabel, o que está escrito aqui? Que ele tirou a pedra debaixo dos escombros, na base dos gritos. O mensageiro da igreja de Filadélfia, ele trouxe o nome à tona. Como? Na base da pregação. Ele trouxe o nome do Mashiach à tona na base da pregação. Ele tirou debaixo dos escombros. Quais os escombros, ó meus? As falsas doutrinas, os falsos nomes, todas essas heresias. Teve que ser tirado ali, limpado, teve que ser tirado tudo para poder descobrir o fundamento, para achar o fundamento. E Yahshua, nós tivemos que pesquisar muito para nós achar esse nome. Por quê? Porque os escombros haviam cobrido o fundamento, havia cobrido esse nome, levou tempo, não foi da noite para o dia. Mas o Eterno trouxe esse fundamento à tona, trouxe essa revelação maravilhosa que hoje os irmãos têm. Por isso está escrito assim, ó. Olha o que está escrito. Ele tirará a pedra de remate aos gritos. Graça, graça a ela. Todos vão gritar, os irmãos todos vão gritar. Glórias, louvado seja ao Eterno por essa pedra, por esse nome maravilhoso que nos foi dado a conhecer agora no final dos tempos. Yahshua, que significa Yahweh salva, Yahweh é a salvação. Todos iriam se alegrar. Lá eles se alegraram na hora que eles viram a pedra na mão de Zorobabel. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Trata-se de uma barra que serve de pedra de fundamento do santuário. Então Zorobabel foi escolhido para poder lançar o fundamento. O anjo da igreja de Filadélfia foi escolhido para o Eterno para poder lançar o fundamento na hora certa, na época certa, no momento certo. Quem é que trouxe a revelação do nome de Yahshua? Foi os irmãos de São Paulo? Foi os irmãos de BH? Foi os irmãos lá que está lá, mais o pessoal lá do canal Manual de Yahweh? Foi eles que trouxe o entendimento do verdadeiro fundamento ao qual a igreja tem que ser construída? Foi eles? E outra pergunta que eu faço para os irmãos é essa aqui, ó. Versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram o fundamento deste templo. Suas mãos o terminarão. Quem é que vai terminar a obra? É os irmãos de São Paulo?
É os irmãos de BH que vai terminar a construção da edificação do templo? É eles? É os irmãos do canal Manual Dial que vai terminar a obra, a edificação? Ou é Zorobabel? Quem é que vai terminar? Não é o anjo da era de Filadélfia que vai concluir a obra? O Eterno vai entregar a revelação, não é para ele? Então é aquilo que eu disse para os irmãos. Não estou aqui para me vangloriar, porque eu não queria estar nessa posição. Porque me pesa trazer todas essas verdades. Por isso que eu encarei o sistema e não estou nem aí. Preguei na minha cidade. É Ial e Alcha. Todos me odiaram. Pastor e os crentes até hoje na minha cidade me odeiam. Não estou nem com isso. A minha obrigação é lançar o fundamento verdadeiro para que as pessoas possam ver ele e construir sobre ele. Por isso Alcha diz, fala para o anjo lá da era da igreja de Filadélfia que ele não negou o meu nome. Ele não negou o nome Alcha. Está falando do nome Jesus? Não. O nome Jesus é pregado no centro de macumba, no candomblé, no espiritismo, no catolicismo romano. Está falando do nome verdadeiro. Nós não podemos negar esse nome. E a igreja de Filadélfia também, ela não nega esse nome. É Yahshua e não Jesus. Lá no Velho Testamento, o templo foi feito para conter o Espírito do Eterno e o seu nome. Falei sobre isso no início. 1 Crônicas 7,16, ou é 2 Crônicas 7,16. O templo foi construído para conter o nome do Eterno. O anjo da igreja de Filadélfia, ele trouxe conhecimento de qual é o nome do Eterno e qual é o nome do seu filho. Foi ele que trouxe a revelação do nome Ial e Alcha. E Alcha virou e falou assim, sobre a testa do vencedor, falou para a igreja de Filadélfia, vou escrever o meu nome e o nome do meu pai, Yahshua. E ele ainda vira e fala assim, e o nome da cidade santa. São 3 nomes em um. Ial é o pai, Yahshua é o filho, Yahshalaim, o nome da cidade santa. Os 3 formam um só. Os 3 formam um nome só. Então no nome da cidade santa tem que estar contido o nome do pai e do filho. Se não está, esse nome é falso. Todos esses nomes é falso. Coloca lá Jesus lá para ver se forma. Jerusalém, é esse? Jesus Shalaim, esse que é o nome do Eterno? É o nome da cidade santa? Não é Jesus Shalaim. Não é Jeová Shalaim. Não é Yahvé Shalaim. É Yahshalaim. Yahshalaim. Esse é o nome da cidade santa, que significa Yah é paz. E quando se escreve só Yahshua, significa Yah salva. Yah é a salvação. Irmãos, então para haver edificação, o nome tinha que ser revelado. Porque você não pode edificar fora do verdadeiro fundamento. E o verdadeiro fundamento é Yahshua, não é Jesus. É interessante que eu quero colocar aí um vídeo agora. Vou colocar um vídeo aí da Assembleia de Deus lançando o fundamento para vocês verem. Vou colocar o vídeo aí. Como é que eles fazem quando eles vão construir um templo feito de pedra? O que eles fazem? Vou colocar o vídeo aí. Na ocasião, o pastor Daniel Nunes lançou a pedra fundamental, preparando assim o terreno para a edificação da futura igreja, destacando o pilar que sustém a obra de Deus. Quando nós fazemos o lançamento da pedra fundamental, é um simbolismo, que é realmente importante quando assim fazemos, pois nós sabemos que a pedra fundamental, a pedra da esquina, como a Bíblia nos diz, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é um símbolo que o alicerce da nossa igreja não é o homem. O alicerce da nossa igreja é o Senhor Jesus. Vocês viram aí que eles enterram a Bíblia e o rapaz fala que ali eles vão construir a casa de Zeus, né? Porque não é a casa do Criador. Por que não é a casa do Criador, Ramos? Porque o Criador não habita em templo feito por mãos de homens. Isso está registrado no livro de Atos. Então, o que eles fizeram ali? Enterrou a Bíblia. A Bíblia é para ser enterrada? Aquilo ali, eles enterrou a Bíblia e estão construindo templos feitos por mãos de homem. Nós sabemos que o verdadeiro templo somos nós. Paulo falou, vós sois o templo do Criador. Nós somos um templo vivo do Eterno. Eles não, estão construindo o templo. Está lá no Velho Testamento até hoje, não saiu da sombra não. Está lá na sombra até hoje, não quer vir para a realidade não. E estão colocando a Bíblia ali. E estão falando que o verdadeiro fundamento é Jesus Cristo. Nunca. O verdadeiro fundamento é Yahshua Mashiach. Você sabe de onde eles pegaram isso aí? Lá da maçonaria, que a maçonaria também faz isso aí. Maçom, essas religiões, tudo aí faz isso aí. Eles lançam o fundamento lá e constroem um templo feito por mão de homem, que é o templo que o Eterno não habita nele. O Eterno habita no templo vivo que somos nós. Olha aí os maçons fazendo a mesma coisa para vocês verem. Um ato curioso é essa urna com alguns objetos da atualidade para serem abertos aí daqui a um certo tempo.
Isso é mais ou menos uma tradição que a maçonaria mantém, mas vem muito também dos templos evangélicos, católicos, e a maçonaria mantém isso de uma forma a eternizar tudo que aqui se faz. Então vocês viram aí que esse povo não sabe nada, estão para lá de Bagdá, não sabe nem o que está fazendo mais, está cheio de confusão. Por isso que o Eterno enviou o mensageiro para essa era, para poder colocar a igreja nos trilhos novamente e para que todas as verdades sejam restauradas. Por quê? Porque para acontecer o arrebatamento, a igreja precisa estar edificada. Edificada como, irmãos? Edificada sobre o verdadeiro fundamento e sobre as verdades do Eterno. Tá entendendo, irmãos? Uma outra questão que eu quero trazer para os irmãos aqui, ó, preste bastante atenção. A primeira coisa que eles fizeram quando eles subiram de Yal-Shalaim quando eles subiram de Babilônia para Yal-Shalaim para poder edificar o templo, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Lançar o fundamento. Zorobabel lançou o fundamento e fez o quê? Restaurou o altar. Restaurou o altar para poder oferecer o sacrifício verdadeiro ali para o Eterno. Olha aqui agora. Esdras capítulo 3, versículo 3. Restabeleceram o altar em seu lugar, apesar do medo que tinham dos povos das terras. Aí você vai lendo e fala que a partir dali, eles então começaram a oferecer sacrifício para o Eterno. Ou seja, então a primeira coisa que tem que fazer, lançar o fundamento e restaurar o altar. O que está escrito lá no livro de Daniel, que nós lemos, Daniel 8, fala que eles tiraram o verdadeiro fundamento e ali colocou o sacrifício do porco. Então o que nós fizemos agora? O que o anjo da era da igreja de Filadélfia veio fazer? Bater de frente com esse nome falso, Jesus. Mostrar que ele significa porco. Eu lancei um vídeo aí, você que está me assistindo pela primeira vez, vai lá e assista o vídeo. O nome do vídeo é Provas de que Jesus é o Deus porco de Roma. Então, o mensageiro da era de Filadélfia, ele vem para derrubar esse nome falso. E foi isso que o Eterno fez através de nós. Ele jogou por terra esse nome Jesus, arrebentou com esse nome aí, mostrando que esse nome é um nome profano. Por quê? Porque tem que tirar isso aí para poder restaurar o altar, para poder ser edificado o verdadeiro cordeiro. E aí nós colocamos o quê? Nós tiramos Jesus, o porco, e botamos sobre o altar agora o cordeiro, Yahshua. Yahshua é o verdadeiro sacrifício vivo que foi oferecido ao Pai. Ele é o cordeiro sem defeito. Nós agora estamos apresentando para o Eterno, para Yahweh, o seu verdadeiro sacrifício, que é Yahshua. Nós oferecemos louvores ao Eterno por meio do nome Yahshua. Então nós devemos oferecer sacrifícios de louvores por meio do nome Yahshua, por meio do seu Filho. Não por meio de um porco que a Igreja Católica estabeleceu lá atrás, não. Então o altar foi restaurado. Agora a igreja está sendo edificada. E os irmãos entendem por que no livro de Apocalipse, capítulo 3, Yahshua fala para a igreja de Filadélfia, ele fala assim, ó, coloquei uma porta aberta diante de você, a qual ninguém pode fechar. A porta aberta é para poder a igreja de Filadélfia e o anjo da igreja de Filadélfia pregar a mensagem verdadeira. Então, quando eu estava aqui na minha cidade, que eu ia no Monte orar, os crentes viravam para mim e diziam assim, mas é só você que fala Yahshua, o mundo inteiro fala Jesus. Aí eu ficava sem entender, mas hoje eu sei qual que é a porta aberta, é a internet. E Yahshua falou, coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O que é a porta aberta, meus? Para que a porta aberta? Para poder pregar o evangelho. Onde está isso, meus? Atos 14, versículo 27, Paulo falou assim, foi colocada uma porta aberta diante de mim, para me levar as boas novas. 1 Coríntios 16, versículo 9, ele fala a mesma coisa. Colossenses capítulo 4, versículo 3, ele fala a mesma coisa. A porta sendo aberta diante de nós é para nós pregar as boas novas. Mas o verdadeiro Mashiach, Yahshua, não colocou uma porta aberta diante de Laodiceia. Ele não colocou uma porta aberta diante de Tiatira. Ele colocou uma porta aberta diante de Filadélfia. Por quê? Porque ela tem condição de pregar o verdadeiro fundamento. Ela tem condição de pregar o verdadeiro sacrifício, que é Yahshua, o Cordeiro do Eterno. Ela tem condição de pregar o verdadeiro nome. Ela tem condição de pregar o verdadeiro nome do Pai, Yahweh, e o nome do seu Filho, Yahshua. Então a internet alcançou o mundo inteiro. Enquanto Paulo saía pregando de cidade em cidade, enquanto Paulo pregava para 50 pessoas, hoje eu posso pregar para 1000 pessoas de uma vez através da internet. Está entendendo o poder que o Eterno colocou nas nossas mãos? Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Ela vai ser fechada na hora certa. Mas antes disso ela não vai ser fechada. A internet foi colocada diante de nós
para nós levarmos perante as pessoas o nome verdadeiro. E esse anjo, o anjo da igreja de Filadélfia, ele está nas mãos de Yahshua. É Yahshua que cuida dele. Por isso que o inimigo tentou me destruir várias vezes aí em acidente, várias coisas que aconteceu comigo, eu não morri. Por quê? Porque eu estou nas mãos de Yahshua. É ele que cuida de mim. É ele que me protege, é ele que me guarda. E ele está cuidando da igreja de Filadélfia, porque ela não vai passar pela tribulação. As outras vai passar, mas ela não. Ela vai subir no arrebatamento. Por isso que ele diz, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando é que ela vai subir no arrebatamento, Romeu? Na hora que ela estiver completamente edificada. Por quê, Romeu? Porque no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 7 ao 9, lá está escrito assim, ó, fala que a glória da segunda casa, a segunda casa ela vai ser menor do que a primeira, mas a glória dela vai ser maior do que a da primeira. Ela vai ser menor em número. Por isso que eu falo, vocês têm pouca força, é um pequeno número, mas a glória dela será maior do que a da primeira casa. E ele vira e diz assim, que vai dar um terremoto, ele fala, farei tremer os céus e a terra. E então entrará as coisas preciosas das nações. O que é as coisas preciosas das nações? É a igreja de Filadélfia, é o filho varão, é os 144 mil. Vai entrar lá na glória. Aí ele vira e fala assim, e eu encherei essa casa de glória e de paz. Ele está falando do arrebatamento. Aqui vai acontecer o arrebatamento. Vai haver um terremoto e a igreja vai ser tirada da terra. A igreja que foi edificada sobre o verdadeiro fundamento. A igreja que foi lapidada. A igreja que foi totalmente solidada ali sobre o verdadeiro fundamento. É essa que vai subir. Então, o que está acontecendo agora, Romeu? Está havendo um processo. Está havendo um processo de edificação. A igreja tem que ser... o templo tem que ser concluído. A obra tem que ser concluída. Mas só que o que acontece, irmãos? Nós temos que trabalhar no Espírito. Nós não podemos edificar com madeira, palho e feno. Nós temos que edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Edificar com madeira, palha e feno é edificar na carne. Tá entendendo, irmãos? E isso traz danos para a obra do Eterno. Mas quando eu edifico no Espírito, aí sim eu estou fazendo uma obra que vai permanecer para sempre. Por isso que lá fala que se a madeira, a palha e o feno passar pelo fogo, não sobra nada. Mas se você passar o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas não vão derreter. O ouro, se passar, ele vai sair limpo do outro lado. A prata também, ela sai purificada. Tudo ali sai purificado porque foi feito no Espírito. Então a obra da edificação não pode ser feita na carne, não pode ser feita de qualquer jeito. Tá entendendo? Então nós estamos numa edificação, na edificação da igreja de Filadélfia. Por isso que tudo que é da Babilônia tem que ser lançado fora. Tudo que veio da igreja católica tem que ser tirado de nós. É algo que veio da Babilônia. O Eterno não aceita nada que vem da religião que veio da Babilônia. Por isso que lá no Velho Testamento eles tiveram que tirar a capa babilônica que estava no meio deles. Eles começaram a perder a guerra porque eles pegaram algo lá na cidade de Jericó que pertencia à Babilônia. Quando eles foram descobrir, era uma capa babilônica. Lança fora tudo que está da Babilônia no seu coração. Lança fora a Trindade. Lança fora o nome Jesus. Lança fora tudo que veio da Babilônia, porque senão você não vai servir para essa edificação. E acima de tudo, vem para a base da unidade. Sai dessas divisões, sai desses grupinhos criados aí pelos irmãos de São Paulo, sai desses grupinhos aí de BH, sai desses grupinhos do canal Manual Dial e se posiciona com o anjo da era da igreja de Filadélfia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque para cada era o Eterno levanta um mensageiro. Lá na época de Noé, os seus filhos lá estavam até trabalhando ali sem entender muito aquilo ali que eles estavam fazendo um barcão daquele tamanho. Mas por que eles estavam fazendo? Porque eles falaram assim, meu pai foi quem recebeu a visão para essa era. E ele está dizendo que nós temos que construir esse barco, que nós temos que edificar, construir esse barco, então vamos construir. E eles foram salvos. Por quê? Porque eles andaram junto com o mensageiro daquela era. Eles contribuíram com o mensageiro daquela era naquela edificação. A visão para aquela era edificar a arca. Eles só tinham uma visão. Qual era a visão? Vamos edificar a arca. Noé era o pregoeiro da justiça. Mas ele estava focado naquela visão, construir aquela arca, edificar aquela arca. A nossa visão hoje é essa.
edificar a igreja de Filadélfia. E aí, meus irmãos, eles se deram bem, porque eles foram salvos, porque eles acompanharam o mensageiro daquela era, eles estavam junto com ele. Se você pegar a história de Paulo e de Shaul na época dele, você vai ver ali que Shaul enviava Timóteo, falava, eu quero que você vá para lá, Timóteo. Timóteo não questionava, não. Timóteo ia lá e obedecia, porque Timóteo entendeu que Paulo, Shaul, foi levantado como mensageiro para aquela era. Paulo falou para Tito, eu quero que você fique aí em Creta. Tito não questionou, não. Tito não virou e falou assim, eu não vou não, Paulo, eu vou ficar. Não, ele era um com Paulo. Ele entendeu que Paulo, Shaul, foi levantado como mensageiro para aquela era. E Yahshua passava e falava com os discípulos, vamos, me siga. E eles passaram a seguir Yahshua. Por quê? Porque Yahshua era o mensageiro para aquela era. E Elrana, João Batista, ele tinha os discípulos que andavam junto com ele. Porque ele era o mensageiro para aquela era. Ele tinha a visão daquela era. Então, cada era o Eterno levanta um mensageiro. Você não tem que seguir o Romeus, mas a visão da era que o Romeus passou para você, que é esse entendimento. A hora que você vê que o Eterno levanta um mensageiro para cada era e que você tem que contribuir com ele para você estar nessa edificação, aí você vai entender que você não pode sair seguindo qualquer homem que aparece aí hoje, não. Por quê? Porque eles não estão com a visão para aquela era. Então, espero que você entendeu esse estudo aí. Sai fora dessas divisões aí, porque ainda há tempo. O Eterno ainda está construindo, ainda está edificando a igreja de Filadélfia. Quando terminar, acabou o seu tempo. Só ela vai subir no arrebatamento. Todos esses grupinhos facciosos vai ficar tudo fora. Porque a Escritura nos diz no livro de Timóteo, aliás, no livro de Tito, que o homem faccioso sai fora dele. E a Escritura diz, admoesta ele 1 ou 2 vezes. Se ele não se arrepender, por si só, ele já está condenado. O homem faccioso é aquele que promove divisão. Sai fora desse pessoal aí. Quem vai concluir a obra, vai terminar a obra para essa era, é o anjo da igreja de Filadélfia. Por isso que o Eterno falou lá para Zorobabel. Você lançou o fundamento e você vai terminar a obra. O Eterno nunca pula de um para o outro. E nunca vai existir 2 mensageiros para uma era. Não. Nunca vai existir 2 mensageiros para uma era. Por isso que quando João Batista e Elrana estavam pregando ali, Yahshua esperou ele ser preso, esperou ele sair de cena para depois ele entrar. Porque aí Yahshua, agora eu sou o mensageiro para essa era. Não vai ter 2 mensageiros para uma era só não. Por isso que Josué e Yahshua esperou Moisés morrer para poder assumir o lugar dele. Porque ele passou a ser o mensageiro para aquela era. Cada era é um homem que o Eterno levanta para aquela era. Não tem 2 mensageiros. Tem um irmão aí do canal Manual de Al aí que diz que eu sou o mensageiro para a era de Filadélfia, mas que agora também, lá no livro de Zacarias, eu sou Zorobabel. E ele é Yahshua, ele é Josué. Ele é Josué e eu sou Yahshua. Que existe o lado direito e o lado esquerdo. Ele está dizendo que ele é Josué e eu sou Zorobabel. Ao tanto que esse rapaz está fora, que eu vou trazer para os irmãos aqui e já estou terminando o vídeo. Ele está se colocando no lugar de Josué. Josué no livro de Zacarias, presta atenção, irmãos. Josué no livro de Zacarias é um sumo sacerdote. Está registrado lá, diz que ele é um sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Yahshua. Então como é que eu posso falar que eu sou Josué? Nunca. Lá diz assim, coloca a coroa na cabeça de Josué, de Yahshua, e ele será rei e sacerdote. Josué ali estava na posição simbolizando Yahshua. Ele era uma tipologia exata de Yahshua. Por quê? Porque Yahshua hoje é rei e Yahshua é sacerdote. Ele é sumo sacerdote, então ele tem essas 2 funções. Então lá fala, coloca a coroa na cabeça dele, porque ele é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje a igreja está sendo edificada através do anjo da era de Filadélfia, mas ele não faz nada sem Yahshua, sem Josué, sem Yahshua, que o seu nome é Yahshua, não é Josué. O anjo da era da igreja de Filadélfia, ele não é nada sem Yahshua. Yahshua é que instrui ele. Ele não é nada, ele é pó e cinza, ele é um vaso, ele é um homem pecador igual vocês, irmão. Ele é um homem sujeito a falhas. E se ele não ficar boneco, ele também pode ficar para trás, porque Moisés fez tudo certinho, mas na hora H não entrou na terra de Canaã. Então, irmãos, vocês não têm que olhar para o Romeus, não. Olha para a mensagem que eu estou trazendo, para ver se ela é verdadeira ou não. Espero que vocês entenderam essa palavra. Espero que algo tenha esclarecido a sua mente. Vamos ficar firme aí, porque a edificação já está sendo concluída. A obra já está chegando no final. E quando ela terminar,
o templo será levado embora. Entendeu, irmão? Fica na graça